Valentim, onde devem ser abrigados os filhotes depois de desmamados? Onde eu coloco os filhotes? No mesmo ambiente, no mesmo quarto, no mesmo canaril onde estão os pais? Ou eu tenho que ter um outro canaril só para filhotes? Em quais gaiolas? Essas gaiolas de 3 comedouros, 4, 6 comedouros, ou todos os filhotes só têm que permanecer em voadeiras? Aquelas gaiolas comunitárias, as grandonas. Vamos refletir então sobre todas essas perguntas. Pois bem, depois de desmamados, quando eles estão independentes da alimentação, vocês vão retirar os filhotes da gaiola dos pais, ou só da ama seca, ou só da mãe principal, e vão colocá-los em outra gaiola. Pois bem, qual gaiola? Nós dizemos na canaricultura que colocamos em voadeiras, que são as famosas gaiolas comunitárias, onde podem abrigar vários canários. Entre 12 a 20 canários, dependendo do tamanho da voadeira. Existem vários tamanhos pelo Brasil, existem diversas empresas que fazem gaiolas. Pois bem, pegando-se uma média, as voadeiras aqui no Brasil tendem a ter 1 metro de comprimento, 50 de largura e uns 50 centímetros de altura. Vejam que é uma gaiolona. E tendem a ter de 10 a 12 comedouros externos, né? Pois bem, nesse caso, poder-se-ia abrigar até 20 filhotes em uma gaiola dessa, colocando-se vários puleiros, ou no máximo 15 filhotes. Sempre pensando o seguinte, em canários dominantes e dominados. Porque se você coloca, e também pensando na superpopulação, colocar muitos canários em uma voadeira pode ser que debilite alguns por serem dominados. E aqueles que são dominantes, os que mandam na gaiola, são os que terão mais acesso à alimentação. E os outros vão ser vão até apanhar ou vão ser debicados pelos dominantes e vão ficar acuados e acabam morrendo. E se o criador não tiver a visão e a observação diária, vai ver filhotinhos já completamente desmamados morrendo depois, por conta de terem uma personalidade mais dominada e os outros dominantes. Muito cuidado com isso. O máximo que vocês puderem colocar de oferta de alimentos nas voadeiras é o que nós aconselhamos. Porque de repente você tem o hábito de colocar só uma tigela no meio da voadeira para que todos comam. E o bebedouro. Acontece que se você tem 15 filhotes em uma voadeira e tem ali 5 canários dominantes, pode ser que eles dominem ali aquele pote e os outros 10 dominados não conseguem se alimentar bem. Então vocês podem colocar de 2 a 3 potes dentro da voadeira com os mesmos alimentos. No meu caso, eu utilizo só a farinhada umedecida e água. Então eu posso colocar 2 a 3 potes em cada voadeira para que os filhotinhos tenham acesso ao alimento. Então, se algum quer dominar um pote, pelo menos tem outros 2 ou mais um outro liberado para os dominados, aqueles que têm uma personalidade mais frágil. Ok? Valentim, eu posso colocar os filhotes em gaiolas de 6 comedouros? Canário tomando banho aqui no bebedouro. Posso colocar em gaiolas assim? Pode. Acontece que é o seguinte, uma gaiola dessa de 6 comedouros que eu tenho, 50 centímetros de comprimento, 30 de profundidade e 27,5 de altura, aqui eu colocaria no máximo 2 puleiros e dariam pelo menos 3 filhotes por puleiro, 6 filhotes no máximo. Acontece que ainda continua aquela observação de canários dominantes e dominados.
Então, às vezes, 6 filhotes numa gaiola dessa, que poderia ter, ainda pode gerar uma superpopulação. Ah, então vou colocar 4 filhotes, aí já dá uma diminuída. Tudo bem. Depende do que você tem de gaiola disponível. Mas eu aconselharia vocês comprarem gaiolas voadeiras, gaiolas comunitárias, para abrigar mais filhotes e não correr o risco de superpopulação, evitar a debicagem, evitar também que os dominantes se sobressaiam e acabem morrendo os filhotes dominados. Ok? Valentim, em relação ao local, eu posso colocar os filhotes, depois de separados dos pais, no mesmo ambiente deles? No caso, os pais? Pode, claro. Então aqui é o meu canaril principal, se eu quiser colocar umas voadeiras aqui, os filhotes aqui, pode, sem problema. Mas a minha recomendação hoje, depois de 15 anos de criação, é que se vocês tiverem condições de ter um canaril só para filhotes, um quarto só para filhotes, seria mais interessante. Por quê? Porque a saúde dos filhotes é diferente da saúde dos adultos. Os filhotes estão começando a pegar resistência, os filhotes estão começando a ter ali uma nova vida. E talvez o ambiente dos adultos que tenham mais resistência, quer dizer, que tem mais resistência, pode ser prejudicial a alguns filhotes ou todos eles. Logo, a minha recomendação, que não é obrigatória, é que se vocês puderem ter um quartinho só para filhotes e um quarto só para adultos, seria bem interessante. Seria mais cômodo, um pouco mais confiável. Até mesmo para que os filhotes se concentrem só entre eles. Ok? Em muitos canaris ao longo desses 15 anos que eu visitei pelo Brasil, algumas coisas me chamaram a atenção, não para coisa boa. No sentido de que os criadores, mesmo experientes, muito sábios, não tinham em mente a questão da superpopulação. Tinham lá o paredão de adultos, um ambiente apertado e um tanto de voadeira no mesmo lugar onde eles colocavam os filhotes. E davam uma superpopulação no canaril, e aí a chance de se proliferar doenças é muito maior. Então, tendo-se só para filhotes e só para adultos, evita-se a superpopulação, fica mais tranquilo, e o que nós queremos é que os canários estejam aparentemente saudáveis sempre, não é isso? Que eles possam ficar em um ambiente mais confortável. Não é aquele ambiente tão apertado, cheio de canários, cheio de gaiolas, que você às vezes tem que andar de lado para andar no canaril. Não pode andar de frente porque seu ombro esbarra nas gaiolas. Não é interessante essa granja de canários quando se tem em vista a questão da saúde, da sanidade, a questão da limpeza, da higiene. Vocês entenderam o profundo, o âmago do que eu estou dizendo. Então, se você está começando, seria interessante pensar em um quartinho só para filhotes e um quarto só para os adultos, para que os adultos façam a reprodução, a muda e o descanso tranquilamente. Depois, se esses filhotes forem aproveitados para a reprodução, eles vêm para o canaril dos adultos. E aqueles que não forem aproveitados, deixem lá no canaril de filhotes e vocês façam as vendas ou as doações como quiserem.